Olá, gente, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou evangelista Patrícia. Deixa o seu like, deixa o seu cumprimento aí, o seu comentário a respeito do capítulo. Eu gostaria de saber se vocês entenderam. Aconteceu fatos extraordinários no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Que coisa maravilhosa, quantos milagres aconteceu ali no capítulo 18. Acabe viu tudo. E o último milagre foi quando ele falou, né? Gente, é muito bonito. Que 3 anos sem chover. E ali, quando aconteceu que Deus mostrou que há um Deus em Israel, aí houve, depois de 3 anos choveu, já não tinha água mais nos rios. E ali Elias correu 30 quilômetros a mais do que Acabe. E foi sensacional, sabe? Ver o poder de Deus, assim, ler o poder de Deus. Eu fico impressionada, gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Então Acabe, ele viu aquilo tudo, ele viu todo o milagre, toda a obra de Deus, mas acontece que Acabe continuou na mesma, coração duro, né? E ele viu tudo, tem gente que vê milagres, sinais e maravilhas, mas não se converte. Enquanto outras pessoas nem veem, mas elas convertem. Nós precisamos aprender a reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aqui, gente, Acabe contou tudo, no capítulo 19, Acabe contou tudo para Jezabel, tudo que Elias havia feito, e que Elias também mandou matar os 450 profetas de Baal. Jezabel, ela não estava lá, ela estava em Jezreel. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer: assim me façam os deuses em outro tanto, se até amanhã nessa hora eu não fizer, eu não tirar a sua vida. Claro, é evidente que Jezabel, ela não ia fazer isso, porque se ela matasse o Elias ia tornar-se um Marte, e aí o pessoal ia ficar com a fé mais forte. Quanto mais pessoas eles matam perseguindo no Evangelho, mais cresce o Evangelho, mais cresce a palavra de Deus. E ela ficou com ódio, ela só ameaçou. Então, ele porém entrou pelo deserto, andou um dia inteiro e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ele falou: me mata, Deus, me mata. Ele pediu a morte. Pensou? Já basta, ó Senhor, toma-me agora, toma minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo de um zimbro, ele dormiu, e eis que o Senhor Deus mandou um anjo alimentá-lo. Eis que o anjo lhe tocou e falou: levanta e come. Aí ele levantou e comeu e dormiu. Aí o anjo foi e chamou ele novamente, falou assim: levanta e come, porque a sua viagem é longa. Ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites que ele caminhou até o Monte Horebe, o monte de Deus. Aí, gente, quando ele chegou lá em Horebe, no monte de Deus, ele entrou em uma caverna. E entrando na caverna, ele passou a noite toda lá, e eis que veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aí, Elias? O que é que você está fazendo aí, Elias? Elias respondeu:
tenho sido, Senhor, extremamente zeloso. Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e buscam a minha vida para matar. Aí Deus lhe disse: vem cá, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou em um grande, forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, pois, a entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Senhor, tenho sido extremamente zeloso com a tua palavra. E Senhor dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, você vai ungir Azael para ser rei sobre a Síria, porque a Síria estava sob o domínio do povo de Deus lá, né? Você vai ungir a Azael como rei da Síria. Você vai ungir a Jeú, filho de Nissan, como rei sobre Israel. E vai ungir a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Você vai ungir para ser profeta em seu lugar. Eliseu vai ser profeta em seu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, Jeú vai matar. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. Todavia, eu deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ele falou assim, tem 7.000 lá em Israel que não se dobraram a Baal. Eu vou deixar esses lá. Eles se renderam a mim. Partiu, pois, Elias dali, e o primeiro que ele encontrou foi Eliseu. Eliseu, filho de Safate. É que ele andava lavrando com a terra com 12 juntas de boi. Quem tinha boi naquela época era rico. Ele estava ali lavrando a terra com 12 juntas de boi. E estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Quando a pessoa lançava a capa sobre a pessoa, naquela época, um profeta lançava, ele estava mostrando para ele que ele estava liberando para ele autoridade sobre ele. E claro que Eliseu sabia disso, né? Pela ação dele aqui. Então Eliseu deixou estes bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe.
e então te seguirei. Ele já sabia que ele tinha que seguir o profeta. Respondeu-lhe Elias: vai e volta, pois que eu te fiz. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e fez um festão, e com os aparelhos de bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Ainda no capítulo 19 de 1 Reis, a explicação central aí desse livro é como Deus encontra Elias num momento de desespero, não através de eventos grandiosos, mas em um sussurro suave, ou brisa tranquila, demonstrando que ele fala de diversas maneiras e cuida de seus servos, mesmo quando eles se sentem esgotados. E no capítulo 19 também nos ensina que a mudança do coração não ocorre por causa do fogo do céu, mas por causa do silencioso ardor no peito. Procure como o Senhor lembrou esse princípio a Elias em 1 Reis 19, em que sua leitura você pode também ponderar o que sente quando faz o certo, mas depois sofre de alguma forma por sua decisão. Este é o capítulo 19. Deixe o seu like e o seu comentário. Em nome de Jesus. Então, gente, o que aconteceu no capítulo 19, Elias é perseguido, se sente derrotado após um confronto com o rei Acabe. Elias foge para o deserto, sente-se esgotado, sente-se depressivo, com medo. Ele chega a pedir a morte a Deus. Deus o conforta e o sustenta. Um anjo desperta ele, o alimenta e lhe dá força para continuar sua jornada. Elias foge para uma caverna. Elias se refugia em uma caverna no Monte Horebe, um local de grande importância religiosa. Deus fala com Elias. Deus questiona Elias sobre o que ele estava fazendo ali. Primeiro, ele se manifesta em eventos espetaculares como vento, terremoto e fogo, mas Elias não o encontra neles. O encontro com a voz de Deus depois do fogo se manifesta numa brisa suave e delicada. Deus dá uma nova tarefa a Elias. Deus lhe dá instruções para ungir Jeú como rei da Síria, para ungir Jeú como rei de Israel e Eliseu como o seu sucessor, tá? E mandou ungir também o sucessor o rei da Síria, tá? Deus, as principais lições que a gente vê aqui no 1 Reis capítulo 19, que Deus fala, Deus está presente na exaustão. Muitas vezes a gente se sente cansado. Eu estou num momento assim que eu estou me sentindo muito cansada, muito mesmo. E muitas vezes as pessoas não entendem o cansaço da gente. Mesmo em momentos de desespero, esgotamento e até depressão, Deus está presente. A experiência de Elias mostra que mesmo que os servos fiéis passem por dificuldades, eles não estão sozinhos. Deus fala de maneiras sutis. Deus não usa apenas demonstrações de poder, mas também escolhe se comunicar de uma forma íntima e silenciosa. O sussurro de Deus
é um convite para escutar sua voz em meio ao barulho das preocupações. A importância de confiar em Deus. A história do capítulo 1 Reis 19 ensina a confiar em Deus mesmo quando não se compreende o caminho. Muitas vezes a gente não consegue compreender o caminho, né? Mas Deus, ele cuida, restaura e seus propósitos continuam em meio às crises. Elias estava em crise, Elias estava em depressão. A necessidade de não se afastar de Deus, Elias se sentiu isolado, mas Deus o buscou e o chamou. O Senhor Deus nos chama. Se você está depressivo, se você está triste, Deus te chama. A passagem é um lembrete de que mesmo em isolamento é fundamental buscar uma conexão íntima com Deus. Assim diz esse capítulo 19 de Reis, né? Elias aprende mais aqui, né? Ele aprende mais sobre o Espírito de Deus, que isso é muito importante para ele, né? Então, esse capítulo, ele é pequeno, mas ele é muito forte. Mesmo em meio à tristeza, em depressão, não perca a comunicação com Deus. Este é o capítulo 19 de Reis, 1 Reis. Deixe o seu like, deixe o seu comentário.